E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer essas questões a respeito do método de equivalência patrimonial que a gente estudou no fim do último bloco, tá ok? Então, questão 3, aplicada em 2017, fala que assinale aqui a alternativa correta no balanço patrimonial da companhia os investimentos em coligadas ou em controladas e outras sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados a gente já viu, pelo método de equivalência patrimonial, lembra? Eram as outras sociedades, lembra? Eram as outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou sob controle comum, assim como as coligadas e controladas são avaliadas pelo MEP, método de equivalência patrimonial, que é aquele método de ajuste, né? E na ótica da lei, aquelas outras sociedades, né, que não essas que a gente acabou de falar, são avaliadas pelo método de custo, né? Então, cuidado só com esses outras sociedades. Hein? Não vai falou outras sociedades, pronto, é médio de custo. Não. Se for outras sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum, é MEP, é método de equivalência patrimonial. Cuidado com esse outras sociedades. Aliás, o CESP uma vez até já brincou com isso. Cuidado, hein? Questão 4. Aplicada em 2017, de acordo com as normas contábeis brasileiras vigentes atualmente, devem ser avaliados obrigatoriamente pelo método de equivalência patrimonial. Então, todos os investimentos temporários e permanentes. Quando a gente fala de média de equivalência patrimonial, obviamente que a gente está falando o quê? De investimentos que estão contabilizados no ativo não circulante. Investimentos, né? Ou seja, basicamente estamos falando de controlada e coligada. Mas sabemos que também temos aquelas outras sociedades que estejam sob controle comum, né? Ou fazem parte de um mesmo grupo, tá ok? Mas basicamente, prefeito de prova fala de controlado e coligado. Então, se eu estou falando de ativo não circulante de investimentos, obviamente que eu estou falando o quê? De investimentos com intenção de permanência. Então, temporário não, né? Bom, a B fala de todos os investimentos permanentes. Não são todos, né? São apenas aqueles que são avaliados pelo MEP. Porque a gente sabe que aquelas outras sociedades, né? Vou colocar aqui, ó, entre aspas, outras sociedades, são avaliadas pelo método de custo. A C fala de todos os investimentos permanentes em coligados e controlados. Olha lá, foi exatamente o que eu tinha alertado, né? Participação permanente em coligado e controlado, a alternativa C está correta. Taca-lhe pau no método de equivalência patrimonial. A D fala só das controladas, né? Não é só das controladas, a gente teria que adicionar as coligadas, e aí fala apenas das coligadas, e não esqueceu de falar das controladas. Então, estão incompletas, consequentemente aqui incorretas, né? Porque ele falou somente, né? Bom, se ele tivesse falado só investimentos investimentos em controlados ou investimentos em coligadas, daria até para a gente aceitar, não estaria completa, mas não estaria incorreta. Quando ele fala somente, aí torna essas duas alternativas incorretas, né? Bom, só para a gente falar um pouquinho de ações preferenciais ordinárias, né? De repente pode partir aí alguma questão com esse tipo de nomenclatura, então você vai ter que saber que as ações ordinárias têm direito a voto, dão direito a voto, né? E ações preferenciais conferem o que? Prioridade no recebimento de dividendos, bem como no reembolso de capital. No entanto, poderão não ter direito a voto para efeitos de prova, né? Falou em ação preferencial, ela não tem direito a voto. Por que isso é importante? Porque muitas vezes não fica claro no enunciado, ou seja, ele não dá de forma explícita que aquele determinado investimento é em uma controlada ou em uma coligada. Então você tem que saber como você chega a essa conclusão. Então eu falei que no último bloco, eu falei que seria uma controlada se a investidora tem o que? Mais de 50% das ações com direito a voto. Veja que eu não falei das ações totais, não. Ações com direito a voto. Porque dentro ali do universo de ações de uma entidade, ela pode ter parte com direito a voto e parte de ações preferenciais sem direito a voto, por exemplo. Então, para a investidora controlar essa investida, ele tem que ter o que? Mais de 50%, 50% mais uma ação ordinária, ou seja, que tem direito a voto. E para ter influência significativa, consequentemente, ser uma coligada, e se é uma coligada, ataca ali pau no método de violência patrimonial, né? Para efeitos de prova, a gente considera o que? Mais de 20% das ações com direito a voto, porque nesse caso a influência significativa ela é presumida. Então, tenha cuidado com isso, de repente pode cair alguma coisa nesse sentido na sua prova, tá ok? Então, coloquei aqui a ação ordinária tem direito a voto e a preferencial
prioridade no recebimento de dividendos, o prefeito de prova falou que o preferencial a gente vai entender que não tem direito a voto, tá ok? Bom, coloquei ainda que o número de ações preferenciais sem direito a voto é limitado, pois não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas, ou seja, ações preferenciais mais ordinárias, ok? Bom, vamos lá, fazer alguma questão aqui para a gente aplicar isso aqui na prática. Questão aplicada em 2017, ele fala que a empresa Alegorias adquiriu, olha aqui, 7% das ações com direito a voto, ações ordinárias da empresa Eventos S.A., em 1 de 2016. Bom, ele fala que adquiriu isso aqui por 100 mil reais. Então, até aqui, né? Vamos analisar até aqui esse enunciado. Até aqui eu concluo que não é uma controlada, porque seria uma controlada se a investidora tivesse adquirido 51% ou 50% mais uma ação com direito a voto. E também até aqui eu não concluo que há influência significativa, porque a influência significativa ela só é presumida quando há o quê? Uma aquisição de mais de 20% das ações com direito a voto. Essa presunção ela é relativa, pode ser contrariada, mas se o enunciado não falar nada, a gente consideraria que há influência significativa. Aqui não há, porque é 7% só. Então, em tese, não há influência significativa, pode ser também aprovado em contrário, né? Pode ser provado em contrário, ou seja, o enunciado pode vir e falar para a gente que há influência significativa. Então, até aqui eu mensuraria esse investimento pelo método de custo, porque não é uma coligada, não é uma controlada. Vamos continuar a ler. A empresa investidora possui influência significativa, então acabou. Se ele tem influência significativa, pouco importa qual que é o percentual. Se ele tem influência significativa, ele está dizendo que isso aqui é o que? Uma coligada. É uma coligada. E se é uma coligada, é um investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial. Então, pouco importa aqui o percentual. Ele está dizendo claramente que há influência significativa. Então, se há influência significativa, é uma coligada. Ele fala que a intenção da investidora é permanecer com esse investimento, ou seja, é algo classificado aqui no ativo não circulante. Investimentos, né? Ou seja, não há intenção de venda futura. Considerando a legislação societária, a contabilização desse investimento na empresa investidora, que será classificada onde? No ativo não circulante avaliado pelo custo? Não. Não circulante avaliado pelo MEP. No ativo não circulante avaliado pelo método de equivalência patrimonial, alternativa B está correta. A B está correta, ok? A C, obviamente, que está incorreta, assim como a E. E a D também está errada por causa do custo de aquisição, não. É pelo método de equivalência patrimonial. Então, cuidado, a gente não pode apenas se apegar aqui ao percentual, né? Temos que ter cuidado aqui na análise dos dados. Se ele não tivesse falado nada dessa empresa investidora ter influência significativa, aí a alternativa D estaria correta. Ou seja, se ele não tivesse falado que há influência significativa, é uma entidade que é avaliada pelo custo. Afinal, não seria uma coligada, tá ok? Questão 6 ela é bem bacana para a gente treinar um pouco esse lance de ações ordinárias e ações preferenciais, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A companhia acionária realizou as seguintes transações. Então, na primeira transação, bom, antes de ler as transações, vamos ver o que ele quer, né, para a gente se situar, sabendo que as companhias votante, preferencial e aberta possuem um capital social formado por 50% de ações preferenciais, ou seja, em outras palavras, que não dão direito ao voto, e 50% das ações ordinárias, ou seja, com direito a voto, é correto afirmar que, então ele fala aí, né, a votante é avaliada pelo custo, a preferencial avaliada pelo MEP e assim por diante. Então a gente vai fazer essa análise, sempre tendo como premissa, né, que o capital social dessas entidades é igualmente dividido em ações que não têm direito a voto e ações que têm direito a voto. Então, primeiro item, a acionária adquiriu 15% do total das ações da votante, adquirindo apenas ações com direito a voto, com o objetivo de assegurar o fornecimento de matéria-prima. Ele fala que há um acionista controlador que possui 60% desse poder de voto. Então, cuidado aqui, hein? Olha aqui. Vamos fazer o seguinte. Suponha, então, que todas essas entidades, né, elas possuem 100 ações, que todas as entidades possuem 100 ações, sendo, então, 50 preferenciais, ou seja, 100 direito a voto, e 50 ordinárias, ou seja, com direito a voto. A situação 1 é a seguinte. Situação 1, ele adquiriu 15%
do total das ações da votante. A votante tem quantas ações? Tem 100 ações. Então ele está falando que ele adquiriu 15 ações. 15 ações, 15% de 100 ações. Adquirindo apenas ações com direito a voto, ou seja, ele adquiriu 15 ações ordinárias. Num total de quantas ações ordinárias? A gente viu aqui 50 ações ordinárias. Então, 50 ações ordinárias. Isso aqui representa quanto? Representa 30% das ações com direito a voto. Então, perceba que a acionária adquiriu 15% do total das ações, 15 ações, adquirindo apenas ações ordinárias. Então, qual é o percentual de ações ordinárias que ele possui? Ele possui 15 num total de 50, ou seja, ele tem 30%. Se ele tem 30%, a influência significativa ela é presumida. Lembra, quando há mais de 20% das ações com direito a voto, a influência significativa ela é presumida, pode ser relativizada, ou seja, pode ser contrariada, mas aqui se não falou nada, há uma influência significativa. Se há uma influência significativa, taca-lhe pau o quê? No método de equivalência patrimonial. Então aqui há influência significativa, e se há influência significativa, é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Então vamos dar uma olhada, né, nas alternativas a respeito da votante. Né? Ele fala que a votante é avaliada pelo custo. Não, é avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Veja que a alternativa A já estaria correta sem qualquer análise, porque se é uma coligada, é avaliada pelo MEP. Eu não poderia avaliar isso aqui pelo custo. A D fala que a votante é avaliada pelo custo, não é avaliada pelo MEP, a gente acabou de ver. Né? Sim, é considerada aqui uma coligada, né? Então, está errada a alternativa D. Vamos fazer a mesma análise agora para a companhia 2, né? Olha lá, aquisição de 30% de ações preferenciais da companhia preferencial com o objetivo de diversificar suas operações e não possuindo influência significativa. Ora, se não possui influência significativa, não é uma coligada. Se não é uma coligada, né, vai restar o que? O método do custo para esse investimento. Veja que ele adquiriu apenas ações preferenciais, ou seja, não é uma coligada, não é uma controlada, então resta o método de custo para esse investimento. Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, na companhia preferencial, é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, já está errado, é pelo custo, não é uma coligada de jeito nenhum. Ele falou que não há influência significativa, se não há influência significativa, não é uma coligada, né? Bom, e faltou aqui o terceiro investimento. O terceiro investimento, ele falou aquisição de 30% do total das ações, ou seja, ele adquiriu 30 ações, né? 30 ações, adquirindo apenas ações ordinárias. Então ele adquiriu 30 ações ordinárias, vou pôr aqui, ó, ordinárias, num total de 50 ações ordinárias, ou seja, ele adquiriu 60% das ações com direito a voto. Bom, ele vem e fala, sabe-se que o controle é exercido pelo acionista com maior quantidade de ações com direito a voto. Ora, ninguém vai ter mais do que ele. Se ele tem 60, o máximo que outro acionista tem é 40. Com isso, trata-se aqui de uma relação de controle, né? Portanto, taca-lhe pau no método de equivalência patrimonial nesse investimento. Então, a alternativa C fala que a Verta é avaliada pela equivalência patrimonial por ser controlada, exatamente por ser uma controlada, só que está correto, afinal ele tem 60% das ações de direito a voto. Veja que ele tem 30% do total das ações, mas em relação às que dão direito a voto, ele tem mais 50%, portanto ele a controla. E aí fala que é avaliado pelo método de equivalência patrimonial por ser uma coligada, não é por ser uma controlada, né? Então está errado a alternativa aí, confirmamos a correção da alternativa C. Vamos falar aqui da contabilização de recebimento de dividendos, né? Bom, os investimentos avaliados pelo MEP a gente já viu, né? A investidora vai debitar dividendos a receber quando há distribuição, então dividendos a receber, aumentando lá o seu ativo circulante, um direito, e vai creditar, realizar parte do seu investimento, né? Então, investimentos avaliados pelo MEP, diminuindo o valor do ativo não circulante. Veja que isso tem lógica, porque quando a investida distribui dividendos, o seu PL diminui de valor, diminuindo de valor do PL, a investidora vai ter que fazer aquele ajuste, lembra? Então tem toda a lógica. Quando ele receber, o investidor receber efetivamente esses dividendos, eu vou debitar a conta caixa pelo recebimento e vou creditar aquele direito ali, dividendo a receber pela baixa desse direito. E como que se dá a contabilização do recebimento de dividendos de entidades avaliadas pelo custo de aquisição? Aí a investidora que não tem que ficar ajustando o valor do seu investimento, vai manter ele pelo custo de aquisição,
vai reconhecer uma receita de dividendos, tá? Então, olha o lançamento aqui na investidora, né? Na investidora a respeito de um dividendo recebido, né? Em relação a esse investimento avaliado pelo custo de aquisição. Então, eu vou debitar dividendos a receber ou disponível, né? Dividendos a receber ou a própria conta caixa, aumentando aqui o ativo circulante, e o crédito correspondente vai ser em receita de dividendos. Então veja, né, que há uma grande diferença nesses lançamentos, porque se for então um investimento avaliado pelo custo, esse recebimento de dividendos vai impactar o resultado, enquanto que no investimento avaliado pelo MEP não. E isso tem toda a lógica, né? Porque quando dá a aplicação do médio de equivalência patrimonial, lembra, médio de equivalência patrimonial é lucro vezes percentual de participação, a investidora já reconheceu todo o lucro da investida de forma proporcional no seu resultado, o resultado de equivalência patrimonial. Então, dentro daquele lucro da investida, eu já tenho parte ali que será destinada à reserva de lucros e parte que será destinada a pagamento de dividendos. Então, eu já reconheci, né, aquele impacto que o lucro ofereceu no resultado da investidora, através do médio de equivalência patrimonial, que é o médio de ajuste. Então, evidentemente que eu não vou reconhecer de novo, né, uma receita de dividendos aqui, se dentro daquele lucro, né, já tem ali parte daquele lucro vai ser distribuído como dividendos. Estaria reconhecendo duas vezes a mesma coisa, percebe? Então, esses são os lançamentos. Só existe em relação ao médio custo um lançamento adicional, que eu realmente nunca vi cair em prova, quando os dividendos são recebidos até 6 meses após a data de aquisição. Nesse sentido, o crédito não seria em receita de dividendos, seria na própria conta de investimento. Por que isso? Nunca vi isso cair em prova, mas, né, vou falar aqui para vocês. Porque nesse caso, ou seja, suponho que eu adquiri uma entidade avaliada pelo médio custo hoje por R$100 e daqui a um mês essa entidade distribui dividendos. Perceba que dentro desses R$100 estaria ali embutido esses dividendos que estão para ser pagos. Por exemplo, suponha que ele pagou R$10 de dividendos. Então, na verdade, o valor do meu investimento é R$90. R$10 eu como se eu estivesse adquirindo esses dividendos que estavam para ser distribuídos, né? Então, nesse caso, eu faria um ajuste, né, nesse investimento avaliado pelo custo, creditando não receita de dividendos, e sim o próprio investimento, porque daí ele ia passar de 100 para R$90, representando, né, que aquele R$100 que eu paguei era R$90 de investimento mais R$10 de dividendos que estavam para ser pagos. Mas eu realmente nunca vi isso que em prova. Basicamente, se falar de reconhecimento de dividendos pela investidora, investimentos distribuídos por suas investidas avaliadas pelo método custo, a gente vai creditar a receita de dividendos, tá ok? Receita de dividendos, impactando o resultado da investidora. Vamos ver uma questão a respeito disso. A gente já faz os lançamentos contábeis necessários também. Questão aplicada em 2017 pela FCC, ele fala que em 2 de janeiro de 2015, a empresa Paraíso adquiriu, olha lá, 15% da Companhia Paulista por 200 mil à vista. A empresa Paraíso adquiriu apenas ações preferenciais e não possui influência, ou seja, não é coligada. Se não tem influência significativa, não é coligada, tá ok? Na administração. Em 2016, a Companhia Paulista obteve um lucro de R$60 mil e distribuiu dividendos no valor de R$20 mil. A partir dessas informações, qual que é o valor contabilizado aqui em 31 de dezembro de 2016 na conta investimentos e no resultado também da empresa Paraíso? Então vamos fazer primeiro o lançamento no dia 2/1 de 2015, que foi a data da aquisição. A investidora vai debitar investimentos pelo valor pago, R$200 mil. Então isso aqui está lá no seu ativo não circulante, investimentos, e vai creditar a conta caixa ou conta bancos. Então esse é o lançamento no reconhecimento, perfeito? Bom, perceba que esse é um investimento avaliado pelo custo, porque a influência significativa aqui não existe. Se não existe, não é um investimento avaliado pelo médio de equivalência patrimonial. Então esse investimento, ele é avaliado pelo custo. Ou seja, isso aqui vai ficar lá no ativo não circulante, na conta. Vou colocar aqui na conta investimentos. Investimentos
vai ficar aqui a R$200 mil. Eternamente, a não ser que haja, lembra, perdas comprovadamente permanentes nesse tipo de investimento, a gente teria que reduzir esse investimento. Então, regra geral, esse investimento vai ficar contabilizado aqui, segundo a Lei 6404, por R$200 mil. Afinal, ele é mensurado pelo custo de aquisição. Então, esse lucro aqui, esse lucro apurado pela investida, não influencia absolutamente em nada na investidora. Por quê? Porque esse é investimento avaliado pelo custo. Se fosse um investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, a gente teria que aplicar o método de equivalência patrimonial, ou seja, o lucro vezes o percentual de participação. Não é o caso aqui, esse investimento é avaliado pelo custo. Então deixa ele quieto ali em R$200 mil. Então pouco importa qual que foi o lucro apurado pela investida. Agora, a distribuição de dividendos, isso sim vai afetar a investidora, porque ele tem que reconhecer a parte que lhe cabe, né? Então ele vai reconhecer aqui dividendos a receber. Na parte que lhe cabe, né, 20 mil vezes 15%, ele tem direito aí a R$3 mil, né? R$3 mil. Ele vai acreditar, lembra? Receita de dividendos. Receita de dividendos. No valor de R$3 mil. Então isso aqui vai lá para o seu ativo circulante como direito a receber, isso aqui vai para o resultado então da investidora, né? Consequentemente, qual que é o valor da conta investimentos? Conta investimento vai ser R$200 mil, não vai mudar nada, então aqui a gente já mata aqui. E o valor reconhecido no resultado é o valor ali que lhe cabe, né, de receita de dividendos. Então a alternativa A está correta, a B aqui colocou R$9 mil está incorreta, ok? Questão 8 foi aplicada em 2018, olha lá, vamos ver o que ele pede aqui para a gente antes de ler o enunciado. Né? A companhia A, B e C possuem apenas ações ordinárias, ou seja, com direito a voto, e não existiam resultados não realizados. Resultado não realizado, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque é algo de contabilidade avançada, não vai impactar em nada a nossa resolução aqui. Tá? Com base nas informações, qual que foi o resultado de equivalência patrimonial apurado pela companhia Investe em Tudo. Então, basicamente, se ele quer o resultado de equivalência patrimonial, a gente vai procurar investimentos em controladas, relação então de controle, e em coligadas, ou seja, aquela influência significativa. É isso que a gente vai procurar, né? Para aplicar o método de equivalência patrimonial. Então, a tabela a seguir apresenta as participações societárias que a companhia investe em tudo, detém nas empresas A, B e C, bem como o resultado líquido, ou seja, o lucro ou prejuízo, que cada uma das empresas apurou em 2017, tá, ok? Lembrando que ele quer o resultado de equivalência patrimonial exatamente em 2017. Bom, ele falou então aqui que a companhia A, né, tem uma relação dessa investida, olha lá, é uma coligada. Se é uma coligada, meu amigo, taca-lhe pau, aplica o método de equivalência patrimonial. Ele deu aqui o percentual de participação, ele deu o resultado dessa entidade A, no ano 2017 foi 200 mil. Então já vou aplicar aqui o método de equivalência patrimonial em cima da entidade A, que nada mais é do que o seu lucro, 200 mil reais, vezes o percentual de participação, 40%. Isso aqui vai dar, então, 80 mil reais. O lançamento, isso aqui seria débito em investimentos na entidade A e crédito em resultado de equivalência patrimonial, afetando o resultado. Então, isso aqui afetou positivamente o resultado da investidora. Vamos para a B. A B, ele falou que é uma controlada. Bom, se é uma controlada, taca-lhe pau, aplica-se o método de equivalência patrimonial. Vai ser então o percentual vezes, olha aqui, teve um prejuízo. Quando há prejuízo, a investidora também vai reconhecer o método de equivalência patrimonial. Então vai ser aqui o prejuízo de 400 mil reais vezes 60%. Ou seja, dá 240 mil aqui negativo. 240 negativo. Então isso aqui impacta o que? Negativamente o resultado. Só para a gente ver como que seria esse lançamento aqui, né? Ora, se é um resultado negativo, vou debitar então, né? A perda ou resultado de equivalência patrimonial, perda de equivalência patrimonial. Mesma coisa, patrimonial. No valor de 240, então, diminuindo o resultado. E crédito em investimentos
em controladas ou investimentos em sociedade A e B, diminuindo o valor do meu ativo não circulante. Então veja que eu fiz um crédito, eu diminui o valor do meu ativo não circulante, isso aqui tem todo sentido, foi um ajuste negativo. Por que foi um ajuste negativo? Porque ao apurar, a entidade B, ao apurar um prejuízo, o seu PL diminuiu. Então nesse sentido não estaria mais ali condizente, né, com o valor reconhecido no balanço patrimonial da investidora. Para isso, então, para eu ajustar esse investimento de acordo com o PL da investida, eu aplico o média de equivalência patrimonial sobre esse prejuízo, sobre esse resultado negativo, tá ok? Bom, e a entidade C, ele fala que não tem influência significativa. Se não tem influência significativa, não vamos aplicar o MAP, né? Essa entidade vai ser avaliada pelo custo de aquisição, então pouco importa que esse lucro de 100 mil reais não tem impacto na investidora. Com isso, o impacto aqui no resultado, né? O impacto no resultado foi de 80 com 240, foi 160 negativo. 160 negativo, esse é o impacto proveniente do resultado de equivalência patrimonial, ok? Lá na investidora. Então, 160 negativo. Cuidado, só ele poderia ter falado aqui que a C distribuiu dividendos. Se ele tivesse falado que tivesse distribuído dividendos, no valor de tanto, a gente teria que reconhecer isso aqui no resultado. Mas cuidado, não estou falando de resultado de equivalência patrimonial, estou falando do resultado da entidade, lá na apuração do resultado. O enunciado é muito claro, ele fala que ele quer o resultado de equivalência patrimonial, foi exatamente o que a gente fez. A gente aplicou o médio de equivalência patrimonial nas entidades que são variadas pelo MAP, ou seja, coligadas e controladas. Então, bem tranquilo na prática essas questões, né? Mais uma questão aqui recente, para a gente brincar um pouco. Ele fala que a empresa Papel e Companhia adquiriu em 31/12/15 30% de participação na empresa. Então, até aqui, eu vou considerar que é uma coligada até aqui. Não sei se tem mais dados aí. Mais de 20% das ações, eu considero, lembra? Mais de 20% das ações com direito a voto, eu considero que a influência significativa ela é presumida. Presumida pode ser contrariada, mas se não fala nada, eu vou considerar que é uma influência significativa, portanto, trata-se aparentemente de uma coligada. Vamos continuar a ler aqui. Ele fala que o patrimônio líquido da empresa Rocha era composto apenas pelo capital social, o qual era formado, olha lá, por ações ordinárias. Ações ordinárias, ou seja, ações com direito a voto. Então veja que a investidora aqui tem 30% das ações com direito a voto, né? Se só tem todas as ações sem direito a voto. Então, aparentemente, realmente é uma coligada. Sabendo que a empresa Rocha obteve um lucro de 300 mil reais e distribuiu dividendos de 80, a empresa Papel e Companhia, que é a investidora, reconheceu receita o quê? Receita de equivalência patrimonial, né? Qual que é a receita de equivalência patrimonial? Vamos aqui aplicar o método de equivalência patrimonial, ou seja, o lucro líquido do exercício, vezes o percentual de participação. Então vamos lá, lucro foi de quanto? Ele falou aqui que foi de 300 mil, vezes o percentual de participação, 30%. Isso aqui é igual a 90 mil reais. Então, esse aqui, aliás, é o valor do resultado de equivalência patrimonial. Então, alternativa A fala receita de equivalência patrimonial no valor de 90 mil, em função de avaliar a empresa Rocha pelo método de equivalência patrimonial. Então, já está correta a alternativa A, já está correta. Vamos continuar aqui. A B ele fala receita de dividendos. Não, receita de dividendos não, hein? Receita de dividendos não. Lembra que os dividendos são avaliados, contabilizados pela investidora, nesse investimento avaliado pelo MEP, da seguinte forma, né? Débito em dividendos a receber. Então, isso aqui é um lançamento que não envolve conta de resultado. Qual que vai ser o valor? Qual que vai ser o valor? O valor distribuído de dividendos foi de 80 mil. Se eu tenho 30%, eu tenho direito a 24 mil reais. Isso aqui está lá no ativo circulante da investidora. O crédito correspondente, lembra que é no próprio valor do investimento, como se eu estivesse realizando parte desse investimento. Então, investimento aí em coligada. No valor de 24 mil, ajustando aqui negativamente esse resultado, afinal estou realizando parte dele. Então veja que não há impacto no resultado, né? Então estaria errada aqui a alternativa B. A C fala equivalência patrimonial no valor de 66 mil, a gente viu que é 90 mil. A D fala equivalência patrimonial de 90 mil e receita de dividendos. Novamente, não há reconhecimento de receita de dividendos. Quem reconhece receita de dividendos é a investidora naqueles investimentos avaliados pelo custo, lembra? Quando aqueles investimentos avaliados pelo custo distribuem dividendos, eu reconheço uma receita de dividendo. Então está errado aqui. Está errado aqui. E aí eu falo que equivalência patrimonial de 66 mil também está errado, né? Fala de receita de dividendos também estaria errado. Bom, eu vou finalizar esse bloco. E no próximo a gente
fala mais a respeito de investimentos. Maravilha? Clique lá